Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, queridos ouvintes da Rádio CPT. Estamos começando mais um programa Crescendo em Cristo, momento de estudo bíblico da palavra do nosso Deus, em que nessa temporada temos a oportunidade de estudar e refletir na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sou grato a Deus por ter você nos acompanhando neste momento, a equipe da Rádio CPT pela oportunidade que eles me concedem de nesse momento podermos juntos estudar e refletir a palavra do nosso Deus. É sempre muito prazeroso poder ter esses momentos junto com vocês. Eu sou o pastor Felipe, sou pastor na Congregação Evangélica Luterana São Lucas, aqui de Porto Alegre, e tenho esse momento tão especial de estar com você, de chegar através do seu celular, do seu computador e estar contigo, seja na sua casa, no seu trabalho, no carro, enfim. Vamos juntos olhar para a palavra do nosso Deus e crescermos na fé e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, capítulo 10, em que nós queremos trazer algumas coisas referente a adorações a ídolos, algumas coisas referente à vida cristã e também a tolerância diante dos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Que o nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco e nos abençoe nesta reflexão. Leio todo o texto para vocês neste momento e após a leitura do mesmo, trazemos aí algumas reflexões a partir dele então. 1 Coríntios, capítulo 10. Irmãos, quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram a Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E, porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como alguns deles o fizeram, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram as tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-las. Assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês com pessoas que têm capacidade para entender o que eu estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pense no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos deste cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E que quando
partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos o mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte junto no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo, o alimento que é oferecido a ele, tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sagrado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém não é cristão, convidá-los para comer, e vocês resolvem ir, comam o que foi posto na frente de vocês. Não façam perguntas por motivos de consciência. Mas se alguém disser a vocês, esta comida foi oferecida aos ídolos, nesse caso não comam, por causa daquele que disse isso e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado, se já agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Essa é a palavra de Deus que nós temos para a nossa reflexão neste momento aqui em que estamos juntos para estudar a palavra do nosso Deus. E alguns destaques, então, que nós temos. Primeiro, Paulo começa lembrando do Êxodo, de quando o povo de Israel estava atravessando no deserto. E que aquele povo viu muitos milagres, muitas coisas espirituais acontecendo, mas mesmo assim vieram a cair. Mesmo assim perderam a fé. Mesmo assim desobedeceram a Deus. Mesmo assim não permaneceram até o fim. E nós podemos lembrar dessa caminhada do povo de Israel no deserto como o período em que nós estamos caminhando aqui neste mundo, no deserto desta vida. Aquela situação era muito parecida com as que nós vivemos aqui. Aquele povo havia sido liberto da escravidão, assim como eu e você fomos libertos da escravidão por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E eles estavam peregrinando como totalmente dependentes de Deus. Assim, meus amados, é a nossa caminhada aqui neste mundo, como dependentes do cuidado, do amor e da graça de Deus. Nós também estamos rumo à terra prometida, caminhando no deserto desta vida, onde muitas coisas nos acontecem, muitas coisas nos atingem, muitas coisas nos afligem. Mas Deus continua conosco,
nos perdoando, nos amando e nos cuidando. E aí Paulo vai dizer algumas coisas que nós não devemos fazer como o povo de Israel o fazia. Primeira coisa, não querer as coisas más. Nós bem sabemos aquilo que é bom e aquilo que é mal. Nós sabemos aquilo que presta, aquilo que não presta. E nós devemos lutar contra o nosso desejo de querer aquilo que não é bom. Aquilo que não nos faz bem. Aquilo que por mais prazer que possa dar, faz mal a nós, faz mal à nossa vida espiritual, faz mal ao nosso organismo, enfim. Cuidemos com isso. Não adoremos ídolos. A Bíblia é muito clara que nós devemos adorar somente o nosso Deus. Somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é digno de adoração. A Ele que nós confiamos. Por isso nós devemos fugir de adorar outra coisa. Adorar outra coisa é centrar a nossa vida num Deus falso. E quantas coisas nós temos por aí de falsos deuses que as pessoas adoram, que as pessoas buscam, que as pessoas colocam no lugar de Deus em suas vidas. Seja um trabalho, seja nas riquezas, seja em pessoas. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Confiemos nele. É dele que vem o nosso sustento. É dele que vem a nossa saúde. É dele que vem a nossa salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Depois, Paulo vai dizer, não cometamos imoralidade sexual. Nós vivemos um tempo de profunda imoralidade sexual, em que a nossa sociedade trata a vida sexual como uma coisa, como um objeto, como uma fonte de prazer somente, sem se preocupar com as consequências de uma vida imoral. E Paulo aqui está nos chamando a atenção para este cuidado que nós precisamos ter. Viver a nossa sexualidade dentro dos propósitos de Deus, cuidando do nosso corpo que é templo do Espírito Santo. Muito cuidado. Depois, Paulo vai dizer para não se queixar. Se nós olharmos para Êxodo, nós vamos ver como aquele povo de Deus se queixa. Um povo que vê o mar se abrindo, um povo que é libertado sem esforço próprio e que nos primeiros momentos começa a se queixar, começa a reclamar. Deus manda comida de graça para eles. Deus manda uma nuvem para o proteger do calor, uma coluna de fogo para proteger do frio. E o povo reclamando, e o povo se queixando. E aí nós podemos olhar para esse povo e dizer, nossa, que povo ingrato. E realmente, eles eram ingratos. Mas por outro lado, nós também podemos olhar para a nossa vida e perceber o quanto por vezes nós somos ingratos. O quanto por vezes nós temos uma tendência de olhar para aquilo que nós não temos na nossa vida. Para aquilo que não nos é possível ter. E esquecemos de olhar para tantas e tantas coisas boas que Deus nos concede. Desde as coisas mais simples da vida. Você que está conseguindo ouvir esse estudo, olha que bênção poder ouvir. Você que está nos acompanhando, que está vendo esse estudo, que bênção poder ver. Se você está acompanhando nesse momento, é sinal que você está respirando. Você tem ar para respirar, para te manter vivo. Sinal que você está tendo alimento para a sua vida. O problema é olhar para aquilo que nós não temos. Reclamarmos, não reconhecermos que tudo vem de Deus. E que tudo está nas mãos dele. Um outro detalhe que eu chamo a atenção é que Paulo diz que nós estamos vivendo o tempo dos fins. E se na época de Paulo ele já estava vivendo os tempos do fim, quem dirá nós hoje?
Olhando para tudo o que acontece no mundo, guerras, maldade, esfriamento do amor, essa pandemia interminável, esse caos que o mundo tem vivido, nos dá cada vez mais certeza de que o fim está cada vez mais próximo, de que Cristo está voltando. Por isso nós precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros no nosso dia a dia. Paulo vai dizer que aquele que pensa que está em pé, cuide para não cair. Ou seja, cuidado com as tentações, cuidado com as suas atitudes, cuidado com a sua vida, cuidado com a forma como você trata o outro. Cuide de todas estas coisas. Como é preciso ter atenção a essas coisas. Paulo está nos alertando. E ainda Paulo diz assim, aquele que pensa que está em pé. Porque às vezes a gente acha que está em pé, acha que está firme e não está tão firme assim. Por isso, como é importante nos apegarmos cada vez mais à palavra de Deus. E aí Paulo vai dizer, cuidado com as tentações. Ser tentado não é pecado, porque as tentações elas vão acontecer. Cair em tentação é pecado. Por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo, não nos deixe cair em tentação. Porque o cair na tentação, o ceder na tentação, nos leva para longe de Deus. Nos leva a não nos importarmos mais com aquilo que é correto e com aquilo que é errado. Paulo vai dizer um versículo muito conhecido nesse texto. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é bom. Ou, numa outra tradução, que talvez seja mais conhecida por você, posso tudo, mas nem tudo me convém. Nós podemos fazer tudo sim o que queremos, mas é preciso avaliar se aquilo realmente é bom, se aquilo realmente convém que seja feito. Qual é o parâmetro? O outro, a outra pessoa. Vivemos um mundo narcisista, em que o amor pelo eu, pelo meu, pelo minha é muito forte. E isso é contra a Escritura Sagrada. Isso é contra a Palavra de Deus. A Palavra de Deus fala diversas vezes que eu não devo olhar para os meus interesses. Não pensar em mim, mas pensar no outro. É um sentimento de empatia, tão escasso por aí hoje em dia, de amor incondicional, amando até aqueles que eu não gosto muito. E isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa atitude enquanto cristãos. Eu não devo mais viver para mim, mas sim para ti. O que eu posso fazer por você? Essa é a minha missão. O que eu posso fazer pela minha esposa, pelo meu marido, é a minha missão. O que eu posso fazer pelos meus filhos é a minha missão. O que eu posso fazer pelos meus pais é a minha missão. O que eu posso fazer pela minha sociedade, pela minha igreja, é a minha missão. O que eu posso fazer pelos menos favorecidos? Em alguns momentos eu preciso abrir mão daquilo que é direito meu. Tenho o direito de usar o meu tempo, o meu dinheiro, a minha vida comigo mesmo. Claro que eu tenho direito, é meu, eu que conquistei. Mas eu tenho um pedido, que é não buscar os meus próprios interesses. Tem coisas que eu posso, mas não convém fazer. Não vai fazer bem para o outro. Que dá usar o teu tempo, que é teu, para uma obra social, para ajudar alguém. Considere esvaziar-se de si mesmo. Considere a humildade. Considere que o trabalho seu é uma forma de servir a Deus. Considere perdoar. Considere ter paciência. Considere pagar o mal com o bem. Considere pensar menos nos seus planos e nos seus sonhos e mais no outro.
Fazer as coisas sem peso de consciência para ti e seu irmão na fé, diz Paulo. Qualquer coisa que eu faça e vá ofender um irmão na fé, eu tenho que parar por aí. Mesmo que eu possa, mesmo que seja um direito meu. Fazer tudo para a glória de Deus. Para concluir com essa reflexão, lembramos que justamente a nossa vida como um todo é abençoada por Deus. Não apenas o nosso espírito, mas o nosso corpo. Tudo aquilo que somos e temos pertence a Deus. Algumas religiões por aí vão dizer que o espírito é bom e a matéria é má, e que há uma distinção. Mas a palavra de Deus mostra claramente que Deus ama e cuida de nós por inteiro. Ou seja, Deus ama a nossa alma e ama o nosso corpo. Por isso que na ressurreição nós vamos ter os dois de volta e novamente. Por isso, quando nós fazemos coisas materiais, Deus também nos abençoa. Deus também se importa conosco. Deus se importa com o teu trabalho. Deus se importa com a tua vida. Deus se importa com os teus bens. Deus se importa com a tua família. E tudo isso nós devemos fazer sempre para a honra e glória do nome do nosso Deus. Tudo na nossa vida é sagrado. Deus abençoa todas as nossas ações. Tudo na nossa vida está nas mãos do Deus Criador, do Deus que nos ama, de um Deus que nos cuida, de um Deus que nos protege. O lema de Paulo pode ser o meu lema. Faço tudo para agradar a todos, não pensando no meu próprio bem, mas a fim de que eles possam ser salvos. Que nós possamos nos preocupar com a salvação daqueles que já creem e são nossos irmãos na fé, daqueles que ainda vão crer. Que nosso lema de vida seja anunciar Cristo para todos e que nós possamos viver da melhor forma possível para alcançarmos estes objetivos. Meus queridos, esse estudo vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia, a sua audiência e desejar as mais ricas bênçãos de Deus na sua vida. Um grande abraço e que Deus te guarde. Fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.